Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas, quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que, naquele dia, Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos a vós obedecem. Antes, ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje é domingo, dia de nosso Senhor, é dia de todos nós participarmos do sacrifício da Santa Missa. O Evangelho é o Evangelho de São Lucas, capítulo 10, do versículo 1 até o 12 e depois do 17 até o 20. Poderá acontecer de alguns padres lerem a versão mais breve desse Evangelho. Eu fiz questão de ler a mais longa, porque aí nós entramos no contexto melhor deste Evangelho. E o que é que está acontecendo aqui? Jesus, ele tinha 72 discípulos. Imagine 72 homens que estavam ali seguindo nosso Senhor Jesus Cristo e aprendendo. Só que desses 72, Jesus tirou 12, e foram esses 12 que se tornaram os apóstolos. Esse envio que nós acabamos de ouvir na proclamação do Evangelho é o primeiro envio que Jesus faz para os discípulos. Depois tem o segundo envio que acontece logo após a ressurreição. Este primeiro envio, ele acontece primeiramente às ovelhas de Israel, ao povo de Israel. Porque dentro do contexto, assim, da história da salvação, se entendia que o povo de Israel eram eles que iriam primeiro receber a boa nova do Messias. Então, eles são enviados a este povo, ao povo de Israel, não é aos pagãos. Agora, depois que Jesus ressuscita, que ele cumpre a sua missão
de morrer, de nos redimir, de nos salvar, aí Jesus diz agora o seguinte: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aí vejam que desse envio, Jesus está dizendo: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. É preciso, meus irmãos, que haja um despertar de vocações. É preciso. Mas aqui eu estou falando de vocações de maneira bem específica, a vocação sacerdotal. Sem o sacerdote, a Igreja Católica vira uma igreja protestante, vira uma seita. Porque o sacerdote é justamente aquele que vai oferecer sacrifício, o sacrifício precioso, o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo pela redenção da humanidade. Nós vemos lá na Quinta-feira Santa, Jesus institui o sacramento do sacerdócio, dizendo ali, no momento que ele institui o sacramento da Eucaristia, ele diz para os apóstolos: fazer isto em memória de mim. Fazer o quê? Fazer, celebre a missa. É preciso celebrar a missa. É preciso alimentar esse povo com o meu corpo e com o meu sangue. É preciso que esse povo seja perdoado dos seus pecados. É preciso que esse povo receba o sacramento do batismo. É preciso que esse povo seja evangelizado. Porque, como ele vai dizer aqui, o reino de Deus está próximo. É preciso que esse povo se converta, mude de vida. Agora, meus irmãos, imagine a Igreja Católica sem sacerdotes. Imagine a Igreja Católica sem bispos. Quem vai trazer a Eucaristia para nós? Quem vai dar a absolvição dos pecados a nós? Quem, meus irmãos? Então Jesus, diante desse envio, que você vai percebendo até que Jesus mostra que os discípulos, eles precisam ir totalmente desapegados das coisas desse mundo. Jesus, ele traz essa preocupação. A messe é grande. Esse mundo é grande. Quantos habitantes tem neste mundo? E esses habitantes todos precisam se voltar para Jesus. Precisam levar uma vida santa. Esse povo todo precisa encontrar a salvação que vem por meio de Jesus Cristo. Então Jesus, ele nota que o número, ora, eram 72, era pouco. Engraçado que no início eu falei assim, imagina aquele monte de homens ali seguindo Jesus. Mas se a gente for colocar, no geral, são poucos. Hoje as dioceses do Brasil e do mundo se encontram padecendo de sacerdotes. Tem bispos que, em determinada diocese, eles têm um número ali maior de padres, e estão enviando padres para outras dioceses para que possa ajudar. Às vezes, tem paróquias que tem um padre tomando conta de 35 comunidades. Como que um padre vai dar conta disso? Existem comunidades, meus irmãos, paróquias, que o sacerdote ele celebra a missa uma vez por mês, ou até mesmo de semestre em semestre, porque são dioceses grandes, paróquias grandes e de difícil acesso. Imagina essas pessoas. E de repente, você não ter rezado uma Ave Maria sequer
para que haja um despertar de vocações. Talvez até você esteja padecendo de padres aí. Nós não podemos viver daquelas celebrações que acontecem nas paróquias, porque não tem sacerdote. Aí tem aquela celebração. Sim, aquela celebração é uma ajuda. Mas aqui eu estou falando de sacrifício da missa. Aqui eu estou falando do sacerdote que está próximo das suas ovelhas, do sacerdote que chega ali naquela comunidade e tem um penitente que está pedindo para se confessar. Que às vezes tem um que está doente, está enfermo, está nos últimos momentos da vida e precisa da unção dos enfermos. E me desculpe eu dizer, com as celebrações que ajudam muito, mas quem é aquele ministro lá que faz a celebração, ele não vai poder consagrar. Ele não vai poder dar a unção dos enfermos. Ele não vai poder atender uma confissão. Reze. Peça ao Senhor da messe que envie operários, que surja vocações, que surja muitos rapazes, que abram o coração para o chamado que o Senhor faz de serem sacerdotes do Senhor. Peçamos ao Senhor da messe que envie operários para a sua messe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima. E desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.